Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. O deputado Rodrigo Maia assume a presidência da República em semana conturbada para o presidente Michel Temer, que faz viagem oficial de 4 dias ao exterior. Antes de embarcar, Temer prometeu processar empresário da JBS, Joesley Batista. Desemprego prejudica mais os jovens. Profissionais em idade para entrar no mercado de trabalho são os mais numerosos entre quem procura emprego. A Polícia Rodoviária Federal bate recorde de multas no feriado de Corpus Christi. Foram 11 mil a mais do que no ano passado. Aumentar o número de mulheres no mercado de trabalho e igualar o salário delas ao dos homens faria riquezas produzidas no país crescerem mais de 380 bilhões de reais até 2025. O índice que é usado para reajustar os contratos de aluguel tem redução menor em junho. Um dos motivos foi a forte alta nos preços da construção. Mais de 2 mil bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em Portugal. A maioria das vítimas ficou presa entre as chamas em estrada da região. Uma pesquisa feita com alunos do ensino médio de São Paulo mostra que a maioria deles já sabe a profissão que quer seguir. Mas essa escolha muitas vezes é precoce, segundo alguns especialistas. Medicina, produção audiovisual, engenharia de alimentos, engenharia militar, jornalismo. Além de decidida na escolha da carreira, essa turma tem boas expectativas para o futuro. Eu espero, daqui a 10 anos, estar numa posição bem-sucedida. Como a engenharia de alimentos ela é nova no mercado de trabalho e ela vem ganhando bastante espaço, então acho que daqui a 10 anos é uma carreira que vai ser mais valorizado. Apesar da pouca idade, a maioria dos estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio já escolheu a profissão. É o que mostra uma pesquisa feita com cerca de 1.700 estudantes da rede pública e que também indica que quase todos acreditam no próprio sucesso. Esse otimismo em relação ao futuro é característico da adolescência e muito positivo, pois ele influencia na determinação. Mas sozinho, ele não garante o sucesso e a realização pessoal. É preciso trazê-lo para a realidade. Pensando nisso, esta escola estadual da Zona Oeste de São Paulo tem desde 2012 uma disciplina que ajuda o aluno do ensino médio a conhecer a carreira, desde a sua escolha até a concorrência no mercado de trabalho. A gente tem o apoio dos professores, que eles falam pra gente como são as profissões, tem os trabalhos de iniciação científica que eu também participo, então tudo isso ajudou a perceber aquilo que eu queria, que eu mais me encaixava. Além dos educadores, pais e responsáveis também devem ajudar nessa decisão importante e que pode sim ser adiada. Incentivá-lo por exemplo, começar a pensar um pouco melhor na profissão, não precisar sair do colégio, do ensino médio e já prestar uma universidade, já entrar no primeiro ano. Parar, pensar, às vezes até trabalhar. Os pais têm essa ilusão de que aos 17 anos eles têm que já entrar numa universidade e seguir a profissão e vão ser bem-sucedidos para o resto da vida. Isso é uma ilusão. A gente vai dar à juventude com uma dica importante para quem já chegou na terceira idade ou convive com as pessoas mais velhas. As unidades do SESC em todo o estado promovem até o final desse mês 2 campanhas para reforçar a importância do respeito e do cuidado com os idosos. A repórter Vanessa Loresini tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Uma campanha é relacionada à prevenção de quedas. A outra é um alerta sobre a violência, muitas vezes disfarçada, que os idosos sofrem no dia a dia. Eu estou aqui ao lado da Neide Alessandra, que é assistente técnica do SESC São Paulo. Neide, de que forma o SESC pretende conscientizar as pessoas em geral e também os idosos sobre essas formas de violência? Esse ano a campanha é sobre violências veladas, ou seja, a infantilização, a invisibilidade, a negligência, o abandono, que infelizmente nós temos por aí contra os idosos. Então, a programação ela está pautada em várias reflexões para a conscientização, como por exemplo aqui no SESC Consolação nós estamos fazendo uma ação que chama-se Visibilidade, onde serão distribuídas várias caixas como essa e dentro nós temos informações
de relações afetivas, né? Ou seja, é uma questão contrária da violência. A gente não quer apontar o agressor e sim melhorar essas relações afetivas para que a gente tenha uma sociedade melhor no futuro. Obrigada, Neide. Então, olha, a programação é gratuita em todas as unidades do SESC São Paulo até o dia 30 de junho. E isso inclui algumas atividades que vão estimular os exercícios físicos para os idosos e também o foco, a atenção, a concentração no momento da caminhada, que é quando acontecem as quedas, né? Para mais informações, é só acessar o site do SESC no sescsp.org.br. Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações, Ana. Há pelo menos 5 anos, o perfil das pessoas sem trabalho muda no Brasil. Os mais velhos conservam o emprego, enquanto trabalhadores com menos de 40 anos são maioria entre os desempregados. Guilherme tem 22 anos, está desempregado há quase 2 meses. Todo dia é uma luta em busca de trabalho. Você passa na primeira entrevista, na segunda você não tem uma oportunidade, às vezes tem uma oportunidade, mas só que eles veem que tem um pai de família com 3 filhos que está mais necessitado que você, então fica assim, né? Ele completou o ensino médio, mas ainda não tem faculdade. Um perfil cada vez mais comum em centros de atendimento ao trabalhador, como este aqui no bairro da Luz. A gente via pessoas com mais idade procurando emprego, né? Hoje a gente vê que jovens estão perdendo o emprego com mais facilidade do que a pessoa mais velha. Antigamente uma pessoa de 40 anos já estava totalmente fora do mercado. Hoje em dia não. A realidade vista no CAT é comprovada em um levantamento feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dos quase 14 milhões de desempregados no Brasil, 70% têm menos de 40 anos. O desemprego atinge principalmente os jovens com pouca escolaridade. Nos últimos 5 anos, o número de trabalhadores entre 18 e 24 anos caiu, enquanto a parcela daqueles com mais de 60 anos está maior. E quem tem o ensino fundamental incompleto tem ainda mais dificuldades para conseguir trabalho. O número de contratações caiu 17,4%. Já o número de trabalhadores com curso superior subiu mais de 20%. Numa situação de crise, onde você tem que, na verdade, cortar custo e cortar a produção, você não consegue produzir, primeiro que você vai manter quem? Vai tentar manter quem mantém a cultura da empresa, quem mantém o nível de conhecimento, e você dispensa as pessoas mais jovens, as pessoas com menos qualificação, porque num processo de retomada elas são mais rápidas de contratar. O IGPM caiu menos na segunda prévia de junho. O recuo foi de 0,61%. Na segunda prévia de maio, a queda tinha sido de 0,89%. O índice, que é usado como referência para o reajuste da maioria dos contratos de aluguel, reduziu a queda agora em junho, influenciado principalmente pelos preços no atacado, que também diminuíram o ritmo de queda dos preços. Outro fator que influenciou o IGPM foi a forte alta dos preços da construção. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, que divulgou os dados nesta manhã, com o resultado, a inflação do aluguel acumula queda de 1,89% no ano e passou para o terreno negativo também no acumulado em 12 meses, com queda de 0,72%. A gente sempre fala aqui da importância da igualdade de gênero no mercado de trabalho. Olha esse dado que interessante. Aumentar em apenas 3% a quantidade de trabalhadoras e acabar com a diferença de salário entre homens e mulheres poderia somar 382 bilhões de reais às riquezas produzidas no país. A estimativa foi feita pela Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, esse é um caminho ainda longo a percorrer. A diferença média de salários entre homens e mulheres por aqui é de 16%. Organização, precisão e técnica. Com essa receita, Silvana se encontrou profissionalmente. Trocou a administração para trabalhar como pintora. E hoje tem uma agenda cheia. Sempre tem um homem, assim, que é aqueles machistas, que acha que mulher não tem capacidade para o serviço, mas depois eu acabo dominando com o meu jeitinho, né, meu trabalho, e eles acabam gostando do que eu faço. E hoje eu sou muito feliz, muito grata com o trabalho que eu faço. Com muita competência, Silvana vai quebrando aos poucos o preconceito que existe porque ela escolheu seguir por uma profissão dominada por homens. E é justamente a discriminação em quase todos os setores um dos motivos que fazem com que as mulheres estejam menos presentes no mercado formal. Um relatório feito pela Organização Internacional do Trabalho mostra que a participação feminina na força de trabalho global é 27% menor que a masculina. Reduzir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho em 25% até 2025 poderia aumentar em 3,3% o PIB brasileiro.
brasileiro, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Além disso, traria um acréscimo de até 131 bilhões de reais em arrecadação de impostos. Há um crescente aumento da contratação da mão de obra feminina, mas também tem que ter um crescimento por parte dessas empresas no oferecimento da estrutura para que isso seja coerente. E que se derrube, esse tabu da discriminação. Uma das maiores barreiras para aumentar a participação feminina no mercado de trabalho ainda é o peso que os empregadores dão à maternidade. Medidas pontuais como estender o auxílio creche para os pais e aumentar a licença paternidade, além da equidade salarial, podem beneficiar não só as mulheres, mas toda a economia do país. A mulher no mercado de trabalho ela pode como incentivar a formação da renda e, numa visão mais global, contribuir fortemente para o aumento do PIB. A hora que a família tem mais renda, ela acaba consumindo um pouco mais. A somatória desse consumo estimula a economia. Polícia Rodoviária Federal bate recorde de multas no feriado de Corpus Christi. Foram 11 mil a mais do que no ano passado. E outra notícia nacional, um novo ataque a um fórum criminal. Quadrilha rouba quase 400 armas de fogo em Diadema, na Grande São Paulo. Os assaltantes renderam e encarceraram os 3 vigilantes responsáveis pela segurança do Fórum de Diadema no sábado à noite. Depois saíram com 391 armas, entre as quais 294 revólveres, 87 pistolas, 3 submetralhadoras e um fuzil, além de rádios comunicadores e coletes à prova de bala. Todas as câmeras de segurança do fórum estavam desligadas no momento do assalto. No início do mês, em ação semelhante, bandidos já tinham roubado cerca de 200 armas do Fórum do Guarujá, no litoral paulista. Balanço preliminar mostra que a Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 65 mil multas nos 5 dias do feriadão de Corpus Christi, 11 mil a mais que no ano passado. Imagens feitas pelos agentes e de câmeras de segurança mostram carros em alta velocidade, ultrapassagens proibidas e batidas provocadas por motoristas bêbados, principais causas de acidentes nas estradas do país. Em Mato Grosso do Sul, até um helicóptero foi usado para flagrar os infratores. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o motorista de um caminhão não parou no sinal vermelho e provocou a morte de uma pessoa ao bater no veículo que seguia à frente. O metrô de São Paulo lança aplicativo para receber denúncias de passageiros. Os usuários podem comunicar falhas operacionais e emergências durante viagens, como casos de abuso sexual. Segundo o metrô, a nova ferramenta vai acelerar o atendimento às queixas dos passageiros. O aplicativo é ligado à central de operações do sistema e queixas de abuso sexual terão prioridade de atendimento. 3 milhões de pessoas lotaram a Avenida Paulista, em São Paulo, na região central, durante a parada LGBT. Colorido, alegre e diverso, para marcar o tema deste ano, que foi a defesa do Estado laico. E nossos direitos sejam reconhecidos perante toda a sociedade. Porque eu sou um ser humano, eu pago imposto como qualquer outra pessoa. Vivemos um país laico. Mas também não faltaram protestos contra o governo Temer e manifestações a favor das eleições diretas. Esta foi a edição de número 21 da Parada LGBT, que começou ainda na manhã de domingo e terminou à noite. 19 trios elétricos se revezaram na avenida e no trajeto até o Vale do Anhangabaú. Segundo os organizadores, 3 milhões de pessoas participaram da festa, que reuniu não apenas o público LGBT. Simpatizantes e famílias inteiras celebraram o respeito à diversidade. A Polícia Militar não divulgou o balanço. A nova estação Engenheiro Goulart, da CPTM, que fará parte da ligação ferroviária entre a capital paulista e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, vai começar a funcionar no mês que vem. A primeira parte da nova estação Engenheiro Goulart deve ficar pronta no mês de julho. A segunda parte no final de março de 2018. A estação Engenheiro Goulart da CPTM está sendo reconstruída, porque além de integrar a linha Safira, que liga o Brás a Calmon Viana, ela também vai receber a nova linha, que vai ligar Engenheiro Goulart ao aeroporto de Congonhas, um antigo desejo tanto dos moradores quanto dos turistas que querem embarcar no maior aeroporto do Brasil. Essa estação foi praticamente demolida, era uma estação de 500 metros quadrados de área e será inaugurada o mês que vem com 15 mil metros quadrados de área construída, 30 vezes maior.
elevadores, escadas rolantes, acessibilidade, bicicletários e passarelas, inclusive uma passarela sobre a linha do trem até o Parque Ecológico do Tietê, que aos finais de semana recebe 30 mil pessoas. O presidente Michel Temer embarcou agora há pouco para a Rússia e a Noruega. Com isso, o deputado Rodrigo Maia assume a presidência interinamente durante 4 dias. Antes de ir, Temer deixou mensagem em vídeo na qual pede a punição de criminosos. No vídeo gravado no domingo e que deve ser divulgado nos canais oficiais do governo, nas redes sociais hoje à tarde, Temer explica que viaja para reforçar as relações comerciais com os dois países. Sem fazer referência a Joesley Batista, da JBS, Temer diz que fará tudo para que quem cometeu crimes seja punido. Na mensagem, ele também se comprometeu com a aprovação das reformas. A viagem de Temer acontece num momento delicado, depois de novas acusações do empresário Joesley Batista em entrevista à revista Época, publicada no sábado. Na entrevista, Joesley chega a afirmar que o presidente Temer chefia a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil e que agora está usando a máquina do governo para tentar se vingar dele. O Planalto divulgou nota na qual acusa Joesley de ser um bandido notório que desfia mentiras em série, mas admite o encontro e o teor da gravação no trecho em que Joesley confessa ao presidente ter 2 juízes e um procurador na folha de pagamento para conseguir benefícios da justiça. Situação descrita na nota como pequenos delitos. O Planalto também informa que o presidente Michel Temer vai processar civil e criminalmente o empresário da JBS. A seguir, uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas em atropelamento contra muçulmanos em Londres. Mas em Portugal, bombeiros tentam conter o incêndio florestal que chega ao 3º dia. Nas notícias internacionais, mais de 2.000 bombeiros combatem o fogo que já causou a morte de 62 pessoas em Portugal. E a polícia britânica trata como terrorismo o avanço de uma van contra uma mesquita no norte de Londres ontem à noite. Testemunhas disseram que o homem que dirigia a van gritava "morte aos muçulmanos". Ele foi contido por pessoas que passavam pelo local antes de ser detido pela polícia. O Conselho Muçulmano Britânico disse que se trata de um ataque islamofóbico. A primeira-ministra Theresa May classificou a ação como terrorismo e disse que o ataque é uma afronta à liberdade religiosa. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. Mais de 60 pessoas morreram no maior incêndio da história de Portugal, na região de Leiria, durante o final de semana. Segundo as investigações, o fogo começou depois que uma árvore foi atingida por um raio e se espalhou devido ao vento forte e ao tempo quente e seco. As vítimas, em sua maioria, morreram depois de ficarem encurraladas entre as regiões em chamas numa estrada. Mais de 2.000 pessoas, entre bombeiros e voluntários, trabalham para conter o fogo. Na França, a supremacia do partido de Emmanuel Macron nas eleições legislativas não foi a esperada, mas mesmo assim absoluta. De acordo com as projeções, o Partido República em Marcha conquistou 361 das 577 cadeiras da Assembleia Nacional. A renovação política foi de 75%, número inédito no país. Recorde também nas abstenções. Mais de 57% dos eleitores não votaram. O número de refugiados no mundo chegou a 65 milhões em 2016, de acordo com um relatório da ONU. O Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, diz que a atual crise humanitária é a maior já registrada desde a criação da ONU em 1945. Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Somália são a origem da maior parte dos refugiados. Turquia, Paquistão e Líbano são os países que receberam mais pessoas. Das notícias internacionais, seguimos para o esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Boa tarde. Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, vamos lá para a nossa hora do esporte. A gente começa falando de judô. O Brasil voltou a ter um bom desempenho no Grand Prix de judô em Cancún, no México, depois de um início de ano sem grandes resultados. Vamos ver. 10 meses após conquistar sua segunda medalha olímpica nos Jogos do Rio 2016, Mayra Aguiar voltou a brilhar nos tatames. Ela derrotou a britânica Natalie Powell na final por ippon. Mesmo desempenho de Davi Moura no pesado masculino, que venceu o cubano Alex Garcia Mendoza para levar o 5º ouro brasileiro no México e colocar o país na liderança do quadro geral de medalhas, com 5 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Na sexta-feira, Gabriela Shibana foi campeã, derrotando a mexicana Edna Carrillo, ficando com a medalha de ouro.
enquanto Felipe Pelin acabou ficando com a prata ao perder para o espanhol Francisco Garrigos. Assim como Sara Menezes, que também foi vice-campeã no combate com a mexicana Luz Olveira. Essa foi a primeira medalha da campeã olímpica de Londres 2012 no meio leve, desde que subiu de categoria. No sábado tivemos mais 2 ouros. Marcelo Contini, até 73 quilos, subiu no lugar mais alto do pódio ao derrotar o israelense Toar Butbul. E Kathleen Quadros venceu por Ippon na categoria até 63 quilos, a britânica Amy Livesey. O bronze veio com Vitor Penalber, que venceu o norte-americano Jack Hatton. Legal, né? Ver o Brasil novamente no pódio, em boas posições, depois de um início muito ruim, de fato, no judô. Neste sábado, a cidade de Bauru ficou empolvorosa, se sagrou campeão da NBB, a principal liga de basquete do país. Vamos ver. Jogando com muita determinação e disciplina tática, o Bauru venceu o paulistano no jogo 5 do playoff final do Novo Basquete Brasil e conquistou pela primeira vez na sua história o título do NBB. Depois de estar em desvantagem na série por 2-0, a equipe do técnico Demetrios conseguiu mudar a postura defensiva e virou a série para 3-2, levando ao delírio seus apaixonados torcedores que lotaram o ginásio gigantão na cidade de Araraquara. O ala Alex Garcia foi eleito o melhor jogador das finais, com 24 pontos, sendo 12 deles em 4 bolas de 3 pontos, convertidas em 7 arremessos, ou seja, um aproveitamento de 57%, sendo 100% nos lances livres. Ele fez 4 de 4 chances que teve. Com uma larga vantagem no placar, o Bauru apenas administrou o placar no 4º período e gastou o relógio. O paulistano foi para o desespero e errou muitos arremessos. Com isso, a equipe bauruense ainda conseguiu ampliar mais o marcador e garantir o título incontestável com uma vitória por 92-73. O Bauru é o segundo maior vencedor, atrás apenas do Flamengo, que tem 5 taças. Hora dos gols da rodada do final de semana, vamos ver. Em noite de apagão, o Vasco venceu o Avaí em São Januário, com gol de Iago Pikachu ainda na etapa inicial. Coritiba e Corinthians empataram por 0-0 ontem de manhã. A equipe paranaense teve as melhores chances da partida, mas não converteu em gols. O Timão ainda chegou a marcar com o Jô, mas o árbitro anulou o gol. Falta, impedimento, ninguém sabe. Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. O Verdão abriu o placar com o Roger Guedes, mas o Bahia empatou com o Vinícius. Logo no início do segundo tempo, Keno botou o Verdão novamente em vantagem. Aí Mina fez o terceiro e João Paulo recolocou o Bahia na partida, até que o William matou o jogo. 4-2 placar final. Fla-Flu no Maracanã, Wendel pegou o próprio rebote e fez 1-0. Diego empatou. Henrique Dourado de pênalti cobrou no canto direito 2-1. O Fla fez nova pressão e Trauco mandou uma bomba para empatar de novo. Final 2-2. O Botafogo venceu a Chapecoense na Arena Condá com gols de Roger e Rodrigo Pimpão. O São Paulo recebeu o Atlético Mineiro. Caçares bateu de fora da área e fez 1-0. Marcinho deixou tudo igual antes de 1 minuto do segundo tempo, mas foi o Galo, persistente, que saiu vencedor. Após falha de Lucão, Rafael Moura completou para o gol 2-1. E depois desse jogo aí, o Lucão disse que a torcida pode ficar tranquila, que ele já está de saída, tomou um puxão de orelha depois do jogo mesmo do próprio Rogério Ceni, né, que justificou mais uma derrota também da sua equipe. Bom, a gente termina só a nossa Hora do Esporte aqui falando da Portuguesa de Ana Paula Couto, justamente da Série D, a Portuguesa que conseguiu uma vitória importantíssima na Série D do Campeonato Brasileiro, uma vitória por 3-0 sobre o Bangu, a Portuguesa que vai do céu ao inferno, ou do inferno ao céu, né, que estava em último no grupo e consegue pular para primeiro lugar. Um próximo jogo no Espírito Santo em Cariacica pode já carimbar a sua vaga para a próxima fase. A Luzinha que tenta voltar à Série C do campeonato, tentando se recuperar ao longo dos anos e voltar, obviamente, para a Série B e por que não a Série A do campeonato? Só luz aí. Estou me sentindo prestigiada. Vamos falar da Luzinha, também da burrinha. Valeu, gente. Valeu, Cadu. Até amanhã. Até amanhã. Boa semana pra gente. Tchau, tchau, Cadu. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a cultura urbana e suas manifestações. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã. Até lá. Tchau.